Aqui é Católico Você Sabia, Padre Felipe Neco mais uma vez. Padre Renan, é uma alegria estar com vocês de novo nessa Terça-feira, dia 4, hoje é dia do Padre, dia de São Curadares, São João Maria Vianney. Estamos celebrando hoje nós aqui. É, dia do Padre hoje, eu mais ou menos, eu não comecei muito a celebrar não, porque hoje eu comecei minha dieta, então já bom dia para começar a dieta, dia do Padre. Né? Então, não, mas estava precisando, a coisa, me pesei hoje de manhã, tava meio feia a coisa. Cheguei no meu máximo de todos os tempos, mas um perto dele, muito perto dele. Pois chegamos a 125 quilos, então... Nossa, eu penso nisso depois, né? Eu quero pelo menos tentar baixar uns 10 quilinhos aí para poder pelo menos começar a respirar normal aqui. Não que eu não estou respirando normal, mas pelo menos para sentir um pouquinho menos pesado, que a coisa tá meio feia aqui. Autoestima é tudo, né? Não, tem que dar uma baixadinha aqui. Não, então hoje começamos já em sério hoje já. O café da manhã foi levezinho, o almoço também com saladinha e tudo. Mas aqui vamos já renunciamos a coquinha, isso é difícil renunciar a coquinha, né? A coca é bom demais, pai. Nossa, isso é coisa do demônio mesmo, né? E pensando até na festa agora também de São João Maria Vianney, pois estava lembrando do clássico Francis Trochu, o Trausch, do típico livro do Curadares, do noviciado, que escutávamos durante nossas comidas, um grande livro, eu adorava aquele livro aí, quando chegava a parte do demônio, assim, que a coisa ficava meio, uau, tensa, os irmãos assim, tudo esperando, assim, mas conta muito, né, da biografia dele, dos grandes momentos que ele teve com o demônio, né, de encontro realmente físico até com o demônio, que não deixava nem dormir, que colocava fogo na cama dele. Tem muitas histórias desse grande santo para a igreja, grande santo, grande pároco, e por isso também que ele é padroeiro também dos sacerdotes, dos párocos especialmente, né, por sua vida de santidade, sua vida feita na paróquia, numa pequena igrejinha, no pequeno povoado de Ars, na França, no sul da França. Eu não tive ainda a graça de conhecer, de visitar. Alguns padres tiveram aí também na minha geração, mas eu tive a ponto quando foi a Jornada Mundial da Juventude, a gente pensava em ir em Lourdes e dar uma escapadinha por lá, mas não aconteceu, não resultou. Com o grupo que eu fui a Cracóvia, na Jornada Mundial da Juventude, os jovens não quiseram passar por Lourdes, então tivemos que fazer outro roteiro, passamos por Barcelona, Valência e tal, mas não passamos por Lourdes, foi uma pena. Queria ter tido a oportunidade de conhecer a cidade e creio que ele está com o corpo incorrupto ainda, então tá lá. Seria uma maravilha. Dessa vez não deu. Mas como falamos ontem, então, pois hoje programa duplo ontem e hoje, para poder adiantar, já que semana que vem a gente não vai gravar, porque o padre vai estar pregando seus exercícios espirituais para os noviços lá em São Paulo e postulantes, e depois vamos ficar uma semaninha sem gravar. Semana que vem não sai episódio, e até na seguinte semana, lá pelo dia 17 ou 18, a gente deve estar voltando novamente a gravar. E hoje o tema, já que a gente está falando de demônio e todas essas coisas, mas vamos seguir um pouco nessa linha, porque hoje vamos falar sobre o inferno. Tema importante. Tem muita gente que fala que hoje na igreja a gente parou de falar do inferno. Olha só, não é verdade, irmão? Outro dia, até a ideia do tema veio um pouco outro dia que eu vi uma parte da homilia do Padre José Augusto, lá da Canção Nova, lá no Instagram dele tem lá uma parte em que, pois na homilia, não sei nem que dia foi essa homilia, eu sei que ele só estava vestido de branco, não sei que celebração era, mas que ele comenta que ele fala do inferno para lembrar que tem um céu. Porque se não sabemos das consequências do inferno, nunca vamos parar para pensar no mal que fazemos que pode nos levar para o inferno. E se algo que estamos fazendo nos leva para o inferno, pois não faça para você ir para o céu. E ele termina falando essa parte, seu burro. Assim, é bem engraçado essa parte, eu morro de rir. Não faça para você ir para o céu, seu burro. É bem engraçado, mas essa é a verdade, né? Como você vai para o céu sem saber aquilo que pode lhe levar para o inferno? Não porque nos centramos na realidade do inferno, ao contrário. Né? Mas na verdade eu também já estava com essa pulga atrás da orelha em relação a esse tema por umas mensagens que minha amiga Doris aí tinha comentado que recebeu de uma pessoa contestando a existência de Deus e sua misericórdia pelo fato de Deus ter criado um inferno e tudo isso.
E vamos ver aqui que é o contrário. Até a realidade do inferno nos fala de um Deus misericordioso, de um Deus que nos ama, pois, acima de tudo. Não, mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Então, por isso, decidi abordar mais um tema escatológico, el escatom. Se vocês lembram que nós já falamos sobre um tema escatológico, um tema que fala sobre o destino final do homem e do mundo. Falamos anteriormente sobre a morte, e é bem interessante todo o tema do escatom. Comentamos que sobre a base que tínhamos feito com o livro do Ratzinger sobre escatologia, repassei minhas notas de escatologia também para esse tema, e todo o tema do escatom, das realidades últimas do homem e do mundo, são bem interessantes, né? Purgatório, céu, inferno, juízo, todas essas coisas são bem interessantes de falarmos. Seguramente voltaremos mais tarde em outros programas falando de outros temas relacionados a isso, que são bem interessantes para o nosso conhecimento e para, pois, católico, você sabia, você ter esse conhecimento do que a Igreja Católica realmente fala sobre esses temas. A ressurreição, são temas super interessantes. Então, falaremos sobre o tema do inferno. Não é um tema para colocar medo nas pessoas. Não, as pessoas falam, a igreja sempre utiliza o inferno para colocar medo nas pessoas. Não, mas como falou o padre José Augusto, para buscarmos mais ardentemente o céu. E ser consciente que o inferno é uma realidade que pode passar a qualquer um. Passou a Lúcifer, que era o maior dos anjos criados e tinha o conhecimento, e ainda assim decidiu não servir a Deus. Imaginem nós com nossas limitações. Está claro que seria impossível tratar do tema do inferno completamente, exaustivamente, em 45 minutos, que mais ou menos estamos tentando levar cada programa desse podcast. Então, pois quero passar talvez algumas ideias chaves, bem como, pois, começando com algumas premissas que nos ajudem a entender o melhor possível esse tema. Então vamos já entrando com elas. Então, começando com as premissas, que é importante ter todo o tempo, pois, desse podcast, todo o tempo de nossa vida, essa realidade, que são essas premissas. Primeiro, Deus quer a salvação de todos. Essa é uma realidade. Deus quer a salvação de todos. Criou os homens para o céu, para a felicidade, como já falamos. Deus não quer a condenação. É a segunda premissa. Deus não quer a condenação. Se ele quer a salvação, ele não quer a condenação. Terceira premissa, muito importante, chave. Deus respeita a liberdade. A partir daqui que podemos entrar no entendimento até mesmo da razão do inferno, se tiramos a certeza, essa premissa de que Deus respeita a liberdade do homem e dos anjos, no caso, quando eles tiveram a oportunidade de escolher, pois tudo cai sobre a relação do inferno, do céu. Então, Deus respeita a liberdade. E uma quarta premissa, o amor não se impõe. O amor é gratuito, o amor é uma decisão, é uma escolha, e Deus não impõe o amor sobre os homens, não impõe que os homens o amam. E isso, pois, em total concordância com esse Deus respeitar a liberdade do homem. Então essas premissas são chaves para poder entender todo o tema do inferno. Deus quer a salvação de todos, Deus não quer a condenação, Deus respeita a liberdade, o amor não se impõe. E esse binômio amor-respeito é chave. O único que conhece a verdade sobre o homem é Deus. Só Ele pode julgar o homem, nem mesmo nós podemos julgar-nos a nós mesmos. A misericórdia de Deus se revela no fato de que, em seu juízo, Ele toma em consideração todos os dados sobre a realidade da pessoa. Não? Talvez se alguém pode ficar com medo, Deus toma em conta toda a realidade da pessoa. E nós também não julgamos as pessoas. É Deus quem vai julgar. São essenciais em todo o entendimento dessa temática trazer presente essas realidades para não perder de vista o que está por detrás e poder entender esse tema com a melhor claridade possível. Claro que ainda entra todo o tema do mal, a permissão de Deus, a liberdade dos anjos, dos homens, que mais ou menos estão sobreentendidas sobre essas premissas. E sim, seria muito longo, são totalmente outros temas de mais de 45 minutos, pois tocar qualquer um desses pontos, dessas temáticas. E é importante, mas há toda uma base para se chegar até aqui.
Mas temos que ir pouco a pouco e tomara que com o que tragamos aqui, pois possa ser suficiente para o entendimento sobre esse tema. Começamos com uma aclaração, caso ainda alguém tenha alguma dúvida, mas a existência do inferno é dogma de fé. Ou seja, católico você sabia, então agora católico você sabe que para ser católico, se você é católico, você tem que crer no inferno. Deus no Antigo Testamento, Jesus Cristo no Novo Testamento, nos revela a realidade do inferno. É dogma de fé da igreja. Então, se você é católico, você acredita no inferno como uma realidade possível para qualquer pessoa. A existência do inferno se explica razoavelmente, ou seja, com a razão. É verdade que Deus é infinitamente misericordioso, mas também é infinitamente justo. Porque é infinitamente misericordioso, perdoa tudo e de tudo, mas como é infinitamente justo, não pode perdoar a quem não pede perdão. Isso é claro, nós experimentamos essa realidade, não podemos perdoar a quem não nos pede perdão. Se alguém não se arrepende, Deus poderia fazê-lo, mas não seria justo, iria ir contra a sua justiça. E Deus não existe em Deus imperfeição. Deus que é perfeito e é misericordioso, também é justo. Para que sua misericórdia seja verdadeira, seja perfeita e plena, tem que existir também a justiça. E talvez voltando sobre a ideia, não é que Deus vai deixar de dar o seu perdão, mas tem pessoas que não pedem perdão. Esse é um tema principal para entender, não chave, para entender pois a realidade do inferno. Lúcifer, o primeiro que caiu, o primeiro que disse não a Deus, ele era consciente do que significava dizer não a Deus. E ainda assim ele disse não a Deus, só que ele não tinha a possibilidade de arrepender-se como os homens temos, porque ele já tinha o conhecimento do que significava negar a Deus. Talvez nós não temos esse conhecimento pleno e também pela misericórdia de Deus ele nos dá essa possibilidade de arrepender-nos. Como Deus é misericordioso, perdoa sempre a quem se arrepende de seu pecado, mas como também é justo, não pode perdoar a quem não se arrepende. Deus não nos perdoa se não estamos arrependidos. Pois eu creio que esse entendimento é básico e todos entendemos essa realidade. Deus não pode perdoar se não estamos arrependidos dos nossos pecados. Se vamos para a confissão e não confessamos, entramos lá e o padre pergunta quais são os seus pecados. Não tenho pecado, padre. Então por que você está aqui? Você não tem nada que ser perdoado? Ou se eu não quero dizer, eu não quero me arrepender. Não, padre, eu fiz isso e aquilo, mas eu vou continuar desejando mal dessa pessoa, eu vou continuar falando mentira. Não, pois não está arrependido de ter pecado, de ter feito mal? Não. A condição para receber o perdão de Deus é estar arrependido dos pecados. Claro que existe a contrição perfeita, o arrependimento perfeito dos pecados, o arrependimento parcial dos pecados, existe fraqueza, existe todas essas coisas que depois pode ser que voltemos a cair. Mas essas são outras realidades, isso não tem a ver com o arrependimento daquilo que eu fiz. Acho que um dos grandes mistérios, né, padre, que a gente pode contemplar no ser humano, dom de Deus, mas que é um grande mistério de amor, eu acho mistério de amor, né? É a liberdade humana, né? Como Deus tem criado o homem dotado de todas as graças, dotado de todos os meios para que o homem se salve, como o padre falou bem, Deus quer que o homem se salve, Deus quer que o homem vá para o céu, Deus nos criou para estar no céu, para a salvação. E apesar de tudo isso, de Deus nos oferecer todos os meios para que a gente se salve e a sua infinita misericórdia, que basta que a gente peça perdão e Ele nos perdoa, e no entanto existe o grande mistério da liberdade humana, que o homem, tendo recebido tanto amor de Deus, pode dizer não, eu não quero, né? Que foi realmente o que o anjo Lúcifer fez. Eu não quero servir, eu não servirei. E Deus não força, né? Esse é o grande mistério. Deus respeita a liberdade humana, como o padre Felipe comentava bem. Né? Então, estamos diante de uma realidade, dogma de fé, revelação. O inferno existe. Tem almas condenadas no inferno, né? Pelo menos nós podemos falar com certeza, porque a revelação é do demônio, do Lúcifer, que está ali, né?
De outras, a igreja não pode dizer nada. Porém, que o inferno existe é uma realidade e inclusive, a condenação ao inferno causa do mau uso da nossa liberdade, né? Do mau uso da nossa liberdade, que é esse grande mistério que Deus colocou também na nossa vida. Alguns talvez podem chegar até a pensar, mas padre, como que Deus vai querer que alguém vá para o inferno e tal? Como que uma pessoa vai querer o inferno? Claro, o inferno significa que ela está escolhendo aquele lugar de trevas e terror. Não, ela está rejeitando a Deus, rejeitando o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Eu não sei se vocês experimentaram encontrar alguém assim. Eu pessoalmente, talvez assim, falando com essa claridade, não. Mas eu lembro de algum dos padres, companheiros da congregação, de comentar a oportunidade que tiveram uma vez num hospital. De ir dar a unção dos enfermos, porque a família pediu para ir convidar, e ele chegou e encontrou um senhor que blasfemava e injuriava e xingava a Deus e ao sacerdote, e ele não queria. Ele saia daqui e expulsou o padre e tudo. A pessoa rejeitou a misericórdia de Deus, não queria saber de Deus. Existem pessoas assim. E as pessoas que rejeitam a Deus, pois as consequências que ela vive é da sua própria rejeição de Deus. E o inferno realmente é isso? Vamos chegar lá. Mas a justiça, então, como eu falava, a justiça exige reparação da ordem violada. Portanto, aquele que livre e voluntariamente pecou e morre sem arrepender-se de seu pecado merece um castigo. E este castigo deverá durar enquanto a falta não for reparada pelo arrependimento, pois as faltas morais não podem ser reparadas sem arrependimento. Seria uma monstruosidade, sim, perdoar ao que se recusa a arrepender-se. Não seria sinal de misericórdia, seria sinal de injustiça, seria imperfeição. Seria uma injustiça, uma imperfeição que não existe em Deus. Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é misericordioso. Deus não vai perdoar quem não está arrependido, quem não se arrepende. Tivemos todo um ano da misericórdia em 2015, ano da minha ordenação diaconal e sacerdotal. E acredito que entendemos a grandeza da misericórdia de Deus, que só pode se limitar frente à liberdade do homem que não quer recebê-la. Não é o tema falar da misericórdia de Deus, por isso que não vamos entrar aqui no tema, mas eu creio que todos experimentamos na nossa própria vida a grandiosidade da misericórdia de Deus. Mas ela fica limitada diante da liberdade do homem que não quer recebê-la. Eu sempre falo muito isso. O Deus é impotente, quase poderia dizer impotente, frente à liberdade do homem que não aceita a misericórdia de Deus. Por mais que ele queira dar, oferecer, colocar meios, o homem pode seguir dizendo não, não quero. Por isso o momento de pedir perdão é antes de morrer. Depois da morte não se pode pedir perdão. Aquele que não pede perdão antes de morrer vai ficar eternamente sem pedir perdão. E Deus eternamente sem perdoá-lo. Não porque a Deus lhe falte misericórdia, senão porque o pecador não colocou a condição indispensável de pedir perdão. E é bem importante isso. Algumas pessoas, mas não é possível, padre, de repente Deus, depois de morrer, ainda dá uma oportunidade. Isso não sabemos. O que sabemos é que aqui na Terra, enquanto estamos vivos, temos a oportunidade de pedir perdão. Depois que morremos, não sabemos. E a igreja nos fala, Jesus Cristo nos falou que aqui é o lugar de pedir perdão a Deus. Pois bem, como a morte põe fim à vida, o arrependimento torna-se já impossível, porque depois da morte já não haverá possibilidade de arrepender-se. Deus deseja que todos os homens se salvem, fala São Paulo, mas nem todos os homens desejam a salvação. Isso é bem importante. O inferno existe não porque Deus o queira, pois ele não quer, mas sim porque o homem, sendo livre, pode optar contra Deus. Começando primeiro, antes, com o anjo Lúcifer e depois todos os anjos que o seguiram. Por isso, afirmar que existe o inferno é tomar em sério a liberdade do homem, a minha liberdade. Deus oferece constantemente a salvação, mas não a impõe. O inferno é o respeito de Deus, um gentleman, um cavalheiro, Deus que respeita a liberdade do homem, que respeita a última vontade da pessoa.
Se escolhestes o pecado, enquanto não te retratares, Deus te respeita. E como com a morte se acaba a tua liberdade, nada mudará daí em diante por toda a eternidade. Entramos então no inferno, que na verdade, pois esse é o tema, né? Isso tudo foi como todo um preâmbulo, todo um pré-anúncio para poder entender então a realidade do inferno. Pode parecer então que Deus quis criar o inferno. Na verdade, não. Deus criou o homem e os anjos para uma única finalidade, a felicidade. 3 episódios atrás que falamos, não, sobre a felicidade verdadeira, o céu. Fomos criados para o céu, para a vida eterna em Deus, para a felicidade em Deus. Mas, devido à escolha primeiro de Lúcifer, de Satanás e dos anjos que o acompanharam, pois foi necessário a existência de um lugar, no caso dos anjos isso não é um lugar físico, porque eles não têm matéria, eles são seres espirituais, mas é um estado para o ser deles. E assim também para as almas que hoje estão no inferno, elas não estão em um lugar, mas sim a alma da pessoa que morre em pecado se encontra em um estado de inferno. Isso depois vai ser algo físico, o inferno depois na ressurreição será algo físico. Mas não vamos entrar tanto nesse aspecto, porque o importante é essa realidade dessa existência do inferno, dessa noção de inferno. Primeiro, agora para os anjos e para as almas condenadas, pois é um estado da alma. A pergunta talvez que surja mas se Deus criou o inferno, isso não vai contra a onipotência, a misericórdia e o amor de Deus? A resposta é claramente não, ao contrário. Ele não desejou criar o inferno. O inferno foi uma consequência da negação de Lúcifer, dos anjos e dos homens. Ao contrário, como eu falava, é ainda uma amostra maior da sua misericórdia. Porque o que é melhor? Existir ou não existir? Ser ou não ser? Eis a questão. É muito melhor ser, é muito melhor ter existido que não ter existido. Deus simplesmente poderia chegar e Lúcifer, puf, deixa de existir. Padre Renan, puf, deixa de existir. Você é um pecador, você escolheu o inferno, deixa de existir. Você escolheu negar-me, deixa de existir. Não. Isso seria, não mostra de misericórdia de Deus? Seria de, talvez, de uma revanche, mas Deus não tira a existência daquilo que ele criou, dos anjos, de Lúcifer, dos homens, ainda daqueles que o negaram e o escolheram afastar-se do amor de Deus. Ele não tira a existência das pessoas. Deus até poderia simplesmente exterminar a existência dos anjos maus, dos homens maus, mas ele, em sua misericórdia, não os faz deixar de existir, porque fomos criados para a vida eterna. E daí a necessidade de um estado, de um lugar para esses seres que rejeitaram a Deus. O inferno não estava nos planos de Deus. A liberdade dos anjos e dos homens foi quem criou o inferno. Acho que é muito interessante isso, né, padre? Porque efetivamente se trata de uma negação de estar com Deus, né? Então Deus nos criou para estar com Ele. Essa foi a criação, a beleza da criação, a maravilha da criação. O homem foi criado para estar com Deus, para dar glória a Deus e mediante isso se salvar, né? Então nós somos criados para a salvação, diz o catecismo. No entanto, pela liberdade humana, o homem não quis servir a Deus, não quis dar glória a Deus e optou pelo seu caminho. Então, de certa forma, Deus, se fala até no Gênesis, né, na Bíblia, que Deus expulsou o homem do paraíso, pois mais ou menos, obviamente, a linguagem bíblica é uma linguagem um pouquinho complicada, né, a gente podia falar disso depois, mas basicamente foi o homem quem escolheu estar em outro estado. O padre falou do inferno como estado, né? Foi o homem quem escolheu, foi o anjo quem escolheu estar em outro estado, que é o estado de não servir a Deus, eu não servirei a Deus. E somos nós, com os nossos pecados, quem escolhemos
estar em outro estado, né? O estado de graça, nós falamos aqui também, é aquele estado de estar em comunhão com Deus, estar em união com Deus, estar em vida de oração, de intimidade com Deus. Mas nós, tristemente, podemos escolher viver em outro estado, que é o estado de pecado, de negação de Deus. Então, somos nós que escolhemos afastar-nos de Deus. E Deus, na sua infinita bondade, respeita essa nossa decisão, respeita essa nossa liberdade. Deus, em sua infinita misericórdia, ainda que nós escolhamos afastar-nos dele, se nós voltamos atrás, reconhecendo o nosso erro, pedindo perdão, ele nos perdoa sem dúvida. Mas existem pessoas, tristemente, né, existem seres que escolhem seguir outro caminho e não voltam e não querem voltar atrás, né? Eu não vou comentar para não prolongar, porém eu sim conheci uma pessoa que dizia, não me fale de Deus porque Deus não me interessa nada na vida. E é triste que tem pessoas que pensam assim, né? Então, comentamos como desde o Antigo Testamento já há vários nomes que se aplicam para o inferno. Não é o inferno como a doutrina católica se entende hoje, mas eram nomes que davam para tratar de entender essa realidade. Não, um dos nomes se chama Sheol, alguém certamente lembrará de ter lido algum momento nos Salmos ou no Antigo Testamento, que é como considerado lugar para os mortos, não, quase como uma não-vida. A Geena, que Jesus Cristo também fala, que é o lugar para os malvados, não distinguindo neles o Sheol como o lugar dos mortos desde o seio de Abraão, e a Geena como que perder a vida. E ainda o lugar não para os malvados, mas o significado principal é um pouco esse, né? Mas não é essa a ideia ainda do inferno que temos hoje. Já no Novo Testamento, Cristo também utiliza uma linguagem do fogo, que se escutamos muitas vezes, do ranger de dentes, foi porque a tormenta do inferno deve ser similar ao do fogo. O tormento que as pessoas no inferno vão sofrer era similar ao do fogo. O Novo Testamento vai mencionar 23 vezes a palavra fogo do inferno. Geena foi um lugar não utilizado para queimar as coisas fora da cidade de Jerusalém. E Jesus chama dessa fornalha ardente, Geena de fogo, cisanha queimada, usa todos esses meios, essas palavras, né? Mas com essa ideia do fogo de que é um destino que é para aquilo que é inservível, que já não tem utilidade. Fala também desse vazio de uma vida sem Deus, não só no sentido literal, mas também espiritual. Por isso que o inferno ainda é visto como uma negação dessa comunhão com Deus. Outras imagens do Novo Testamento vai mencionar sobre o perder a vida, perder a alma e o corpo na Geena, não ser conhecido, não herdar o reino, não ver a vida, são mais profundas que a imagem do fogo ainda. Portanto, segue ainda tendo valor, não só mencionar esse aspecto do fogo, falar do fogo do inferno, pois como no inferno, como essa realidade que existe, que há um tormento pior que o fogo, não? Que é essa desesperação, esse desespero do condenado ao ver que por sua culpa perdeu o céu para sempre. Esse é o verdadeiro desespero, esse é a verdadeira condenação, é o verdadeiro sofrimento daqueles que estão no estado do inferno, em sua alma no estado do inferno. Saber que perderam a Deus, que perderam o céu. O grito terrível do condenado é, me equivoquei, errei, já não tenho solução. E esse desespero é o que o Evangelho utiliza com o dos dentes, né? Do ranger dos dentes, né? Gostaria de entrar rapidamente sobre o que Santo Tomás fala um pouquinho sobre essas ideias, para poder ir terminando por aqui. Então, como comentamos, Santo Tomás vai falar sobre o inferno e a vontade de Deus, que Deus não quer diretamente a condenação do homem,
mas nem pois essa consequência não que ela leva. Deus não quer isso. Depois, sobre a natureza do inferno, ele comenta que essa perda de Deus, que é apresentada como a perda do fim, ele comenta muito sobre o inferno como essa realidade de que o homem perde o fim para o qual foi criado. Que se perde a Deus, ele perde tudo. E que essa perda de Deus, do seu fim, é o que provoca o sofrimento, porque é uma negação para a qual aquilo que ele foi criado foi feito. Depois ele vai comentar ainda essa relação entre eternidade, justiça e misericórdia, que se existe não uma eternidade contra a justiça, e Santo Tomás vai comentar também que o pecado é essa adesão ao mal, pois assim uma escolha feita nesse mundo temporal contra um objeto eterno pode implicar uma pena eterna. Se pois escolhemos contra Deus, que é algo eterno, pois a nossa pena tem que ser eterna. A utilidade do castigo, pois é para reparar a ordem para a salvação, já comentamos um pouco isso. E sobre a misericórdia, pois Deus sempre cuida do homem com misericórdia e sempre oferece todos os meios para a nossa salvação. E aí onde é tão importante ter presente. Deus faz de tudo para a nossa salvação. Se nós aceitamos a salvação de Deus, pois seremos salvos. Deus nos dá todas as graças possíveis para a salvação. Deixa eu fazer aqui um comentário, padre. O senhor falava do fogo, né? Justamente, e é interessante como a arte cristã, né? A linguagem bíblica, porque também na Bíblia fala do fogo que não se apaga, né? Depois a linguagem bíblica que, como eu falei, é sempre tem que ser bem interpretada, e depois a arte cristã que muitas vezes fez representações no inferno, dos demônios, como cheio de fogo, etc. Então, às vezes a gente pensa muito no sofrimento físico, eu vou estar queimando. É verdade que também alguns santos que tiveram essa visão do inferno falaram de cachoeiras de fogo e almas que queimavam e o cheiro de queimado, tudo isso é verdade, né? O que não podemos dizer, o que a teologia não diz, é que o sofrimento é um sofrimento físico só, então que unicamente se trata de fogo, de que me queima, né? Você vai queimar no fogo do inferno. A gente não pode interpretar o inferno como algo, como um lugar físico e como um sofrimento físico, que provavelmente depois com a ressurreição, como o inferno se trata de uma condenação eterna e que o nosso corpo também vai ressuscitar, né, nos últimos tempos, isso é fé católica, provavelmente também nós podemos falar de certo sofrimento físico, porque o nosso corpo vai estar ali. Porém, é importantíssimo pensar que o maior sofrimento, como diz Santo Tomás, o padre comentava agora, né? O maior sofrimento do inferno não é aquele físico, mas aquela distância de Deus, aquele afastar-se de Deus, aquele pensar que aquele Deus que te criou por amor e que você percebe que só existe amor, você nunca mais vai ver, né? Não existe nenhuma esperança no inferno. Então você pensar que nunca mais vou poder encontrar ao meu Criador, ao meu Senhor, etc., porque eu escolhi aquilo, esse é o maior sofrimento, né? Pensar que não existe volta, que existe uma distância eterna de Deus, desse Deus que me criou. Esse é o maior sofrimento. Mais do que falar de sofrimento físico, como a arte coloca, é importante pensar que o maior sofrimento é pensar que eu nunca mais vou estar com Deus. Desde uma dimensão existencial, para ir terminando então, pois existe o inferno como esse fechamento absoluto a Deus, é um desenvolvimento da premissa do pecado, é uma autoexclusão da comunhão com Deus, é sempre uma realidade, uma real possibilidade para qualquer um de nós. Nós não podemos presumir a salvação. A salvação vem de Deus, a salvação, pois temos que buscá-la em nossa vida de cada dia. Não é simplesmente, pois eu já sou convertido, já alcancei a salvação, já aceitei Jesus, já creio, e não, pois a salvação, pois é Deus quem nos dá e nós temos que buscá-la todos os dias.
não devemos pregar sobre o inferno, não é nem essa a intenção, não é pregar sobre o inferno. Estamos aqui para pregar o Evangelho como boa nova de salvação, mas tampouco podemos negar a realidade do inferno. Não. Pois então, pelo que respeita ao dogma sobre o inferno, pois 3 elementos essenciais do seu conteúdo para fechar aqui. Assim como há uma salvação eterna, vida eterna, há também condenação para sempre, morte definitiva. Quem vai para o inferno? Não quem cometeu muitos pecados mortais, e isso é bem importante, senão quem morreu em pecado mortal, quem não se arrependeu dos seus pecados, quem deu o último suspiro sem pedir perdão a Deus. Essa é a realidade de quem vai para o inferno. O inferno, por último, comporta um sofrimento, um afastamento de Deus. O sofrimento é o inferno. O sofrer esse afastamento, como agora mesmo o Padre Renan comentava. Essas são, pois, essas ideias que eu gostaria de deixar. Eu creio que possa ser de grande ajuda, talvez pelo menos para essa pessoa que acha que Deus é mau por criar o inferno. Não, eu creio que ainda, pois como eu falei, demonstra ainda mais essa misericórdia de Deus que mantém no ser, no existir, todas as coisas, todos os seres, por sua grande misericórdia, até mesmo aqueles que o negam, que pois, o ofendem, como nós fazemos com o nosso pecado. Pois aí vamos pois tentar subir hoje mesmo, até eu já busquei até a imagem que eu vou colocar. Nós estamos vendo aqui o seriado na casa, aqui o seriado Dark, então escolhemos aqui a imagem que aparece no seriado, que é sobre a caída dos, como se chama? A queda dos condenados, um tal de Peter Paul Rubens, que é a imagem que aparece o Adam, o Jonas, aí vendo, não sei quem está seguindo aí o seriado Dark. Hoje terminamos nós, já estamos no último episódio da última temporada, então vamos estar aí, pois vendo hoje como é que termina todo esse rolo, que não é um rolo danado. É muito complicado. É super complicado esse seriado, mas gostei pelo menos do quadro que aparece aí, o Adam contemplando a caída dos condenados. Vou usar esse quadro para colocar aí, para promover esse podcast. Espero que tenha sido de ajuda. Não, como falamos, nós viemos para pregar a salvação, mas é importante ser consciente da realidade do inferno. Importante também, né, eu vou fechando aqui também já minha colaboração, né, é importante também pensar que efetivamente temos que falar do inferno porque é uma realidade de fé que existe. Não podemos negar, o inferno existe e é muito importante isso. Porém, eu tenho uma frase que eu gosto muito e eu gosto porque eu experimentei em primeira pessoa e por isso transmito sempre que eu posso. E é a frase, quem me conhece já escutou provavelmente, né, mas eu repito sempre: a misericórdia do Senhor é muito maior que qualquer dos nossos pecados. Né? Talvez o Papa Francisco gosta de uma frase que também ficou muito famosa no seu pontificado, que é: Deus nunca se cansa de nos perdoar, somos nós que cansamos de pedir perdão. Né? Eu vou confessar de novo, é sempre o mesmo pecado. Deus perdoa, perdoa sempre, sempre nos dá uma segunda chance, terceira, quarta, quinta, etc. O inferno existe, sim, mas se nós, como o padre bem falava, não nos arrependemos, não pedimos perdão a Deus, mas sempre que pedimos perdão, Ele sempre vai estar disposto a nos perdoar, porque quer a nossa salvação. Isso é importante também ter em conta sempre. Né? Por isso pensamos a graça disso, né? De nunca cansar-nos de pedir perdão a Deus. Ele sempre vai estar disposto a perdoar-nos. Espero que tenha sido de ajuda para cada um de vocês. Eu vou mandar o meu alô para a Doris novamente aí, porque pois, o tema veio muito desse comentário que ela recebeu no Instagram dela. Também tinha alguns alôs por aí que eu já esqueci já. Não sei se o padre tem algum alô para alguém aí. Bom, sim, hoje eu recebi muitas mensagens pelo Dia do Padre. Quero agradecer de coração a cada uma das pessoas que com tanto carinho acompanham a nossa vida, a nossa vocação. Mas de modo especial recebi uma mensagem pelo Dia do Padre que dizia: olha só, estou mandando essa mensagem pelo Dia do Padre justo no momento que eu acabei de escutar o programa de ontem, né, o podcast de ontem, né? Então, aqui a Amanda Ronck, foi a Amanda Ronck que me mandou essa mensagem. Então quero, sobre o drama de ser cristão, né? Então quero de modo especial mandar esse alô agora para Amanda Ronck, dado que ela escutou já o podcast de ontem.
também vou falar para ela, olha, então escuta a de hoje que tem um alô especial para você lá no final. Né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí mais uma vez. Vamos então ficar uma semaninha out, fora, mas já na seguinte semana, lá pelo 17, 18, a gente já vai voltar com um programa especial do Padre Renan. Ele deve estar pensando aí já o tema aí, já propus para ele falar sobre os espirituais, quem sabe se vai ser esse, mas é isso aí. Deus abençoe. Até mais. Um abraço, até a próxima, que Deus abençoe. católicocesabia@gmail.com. Pode mandar sua mensagem lá, seu alô, sua queixa, sua reclamação, católicocesabia@gmail.com. Até mais.